Agora, na entrevista, quando a gente está entrevistando o suspeito e a gente começa a observar suspeito e tem grande chance da pessoa ter cometido aquele ato que a gente está investigando, e você começa a identificar desprezo, você começa a identificar alegria, você começa a identificar nojo, é um mau sinal, porque vai ter uma resistência muito forte para você conseguir conduzir aquele cara e ele falar a verdade. Você vai ter que conseguir fazer com que aquele desprezo suma da cara dele, aquela alegria suma, aquela raiva, aquele nojo suma. Agora, quando você começa a perceber tristeza, quando você começa a perceber medo, quando você começa a perceber com essa emoção, isso, né? você começa a perceber tristeza, medo e vergonha, já é um ponto que é mais fácil de você atuar e conseguir Uhum. conduzir a pessoa até a verdade. A vergonha é um pouquinho mais difícil, mas a tristeza e o medo é mais fácil. Então, surgiu tristeza, medo e vergonha, você está com um caminho, em tese, mais fácil para você Porque você vai conduzir. buscar a conexão com essas Vai buscar a emoções, conexão. né? Enquanto a outra você tem que tirar essa emoção do jogo, né? E faz sentido isso para você? Faz total sentido e a emoção ela é muito complexa. Isso, no geral, é da forma como o Mário falou, mas a depender do caso, a gente também vai esperar uma emoção ou outra. Por exemplo, situações envolvendo o assédio, principalmente o assédio sexual, né? O moral também. A pessoa que conta a verdade sobre aquele suposto agressor, muitas vezes ela tende a exibir Vergonha. expressões de nojo verdadeiras. E muito nojo. Muito nojo sobre aquela pessoa que se aproxima dela, que fala coisa inadequada, que toca nela. Ela traz o discurso e ela exibe nojo em muitos momentos da entrevista. E é um nojo muito congruente, muito verdadeiro. E a gente teve um caso, a gente tratou junto, que envolvia de fato toque na pessoa, agarrar, passar a mão, e o nojo gritava na cara da pessoa que estava relatando a situação pra gente. Porque o primeiro ponto, a gente tinha que ter certeza se aquela denúncia era real. Tinha que validar a integridade daquela denúncia, tinha que validar aquele relato para ir partir para as outras entrevistas até chegar no suspeito da situação do tem assédio. muito isso de denúncia falsa? Tem. Acho que chega no ponto da entrevista, e na entrevista você perceber que a pessoa quis sacanear o outro. Ou às vezes você poderia matar essa questão da denúncia numa própria. Porque se a pessoa faz uma denúncia num canal de denúncia, ela digita a historinha dela, tal. E se tiver alguém que consiga avaliar aquela denúncia, avaliar o conteúdo verbal para ver se tem sinais de credibilidade, meios de comprovação, para ver se os sentimentos estão adequados, você poderia matar ali e não dar início a uma investigação. Não gastar esse tempo. Ou pelo menos, ou, por exemplo, se eu quero ter mais um reforço, eu vou se o denunciante é identificado, eu vou lá falar com esse denunciante, né? Mas se não tem alguém que saiba fazer isso, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai acabar falando com outras pessoas. E aí você tem que torcer para quem está conduzindo as entrevistas ter a capacidade de, no meio delas, ver o que de fato está acontecendo, se é verdade ou mentira.